Meu nome é Alice Fernandes, tenho 32 anos. Imagine a cena. Você está sentada no seu destino final depois de 12 horas de voo e 3 atrasos, carregando na mala uma garrafa de uísque importado de R$ 2.000, o favorito do seu pai, como surpresa. E então, por acaso, você escuta na sua própria mãe planejando como roubar a sua herança de R$ 15 milhões. A traição me atingiu com força, principalmente porque poucos dias antes eu havia assinado o maior contrato da minha carreira. Um contrato que logo exporia a ganância dela diante das personalidades mais influentes de São Paulo. Minha mãe me considerava um projeto falido que precisava ser controlado. Minha irmã ria da ideia de tomar a casa da vovó sem sentir um pingo de culpa. Elas não faziam ideia de que, em exatos 14 dias, todo o seu círculo social descobriria a verdade durante a grande gala literária de São Paulo no Hotel Palácio Tangará. Antes de eu contar como o karma serviu a elas, um menu de degustação de 5 pratos, feito de pura humilhação. Por favor, curta e siga o canal. Mas só faça isso se você realmente gostar de histórias sobre traição familiar e justiça poética. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Agora, vou te contar sobre a noite que mudou tudo. O fim de semana da família Fernandes era uma tradição há 23 anos. Todo mês de novembro, cerca de 50 membros da nossa grande família viajavam para o luxuoso Hotel Palácio Tangará, em São Paulo, para 3 dias de uma proximidade cuidadosamente encenada. Para minha mãe, Vitória Fernandes, era a sua apresentação pessoal para a alta sociedade. Cada detalhe tinha que refletir o suposto status da família. No saguão de mármore, beijinhos no ar e elogios calculados eram trocados, enquanto os mensageiros rolavam malas da Louis Vuitton e capas de roupas de grifes do Shopping Cidade Jardim pelo salão. Eu estive presente todas as vezes desde os meus 9 anos e vi meu papel mudar, de filha brilhante da Vitória para a filha da Vitória que ainda está buscando seu caminho. A mudança veio gradualmente e, de repente, de uma só vez. Na faculdade, eu era a promissora estudante de letras da USP. Aos 25, eu era aquela que escolheu a escrita em vez da segurança. Aos 30, me tornei a história de alerta sobre a qual as mães falavam baixinho durante os coquetéis nos jardins. Essa é a Alice. Ela ainda está se orientando, dizia minha mãe com aquela pausa ensaiada que pairava no ar como um perfume caro. Minha irmã mais nova, Mariana, por outro lado, era apresentada como advogada na Mendes em Associados, um escritório de elite na Faria Lima. Com 29 anos, já era advogada sênior, a mais jovem na história da firma. O salão de baile do nosso jantar de recepção tinha lugar para 200 convidados, mas nossa família preenchia apenas as fileiras da frente. As cadeiras vazias atrás reforçavam essa estranha sensação de proximidade e vazio ao mesmo tempo. Os lustres banhavam sempre os mesmos rostos em luz dourada, as mesmas conversas, as mesmas hierarquias que estavam congeladas há décadas. Tio Ricardo ainda dominava a mesa com suas histórias de guerra do mercado imobiliário. Tia Margarete mexia em seu colar de pérolas e falava mal dos ausentes, e eu sentava, como todo ano, no mesmo lugar, na mesma mesa, com a mesma taça de vinho, me perguntando por que eu me submetia a isso repetidamente. No jantar do ano passado, meu lugar nessa hierarquia ficou definitivamente claro. Mariana tinha acabado de fechar uma fusão de R$ 10 milhões para uma startup de tecnologia e a mesa inteira estava pendurada em cada palavra dela. O segredo é nunca mostrar fraqueza, disse ela, girando sua pulseira Cartier. Esses garotos da Vila Olímpia acham que podem intimidar uma mulher. No final, assinaram exatamente onde eu queria. Aplausos explodiram. Quando o barulho diminuiu, minha mãe se virou para mim com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. E Alice, querida, alguma novidade com a sua escrita? Eu tinha acabado de assinar um contrato de R$ 2,5 milhões pelo meu 4º livro. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta quando Mariana interrompeu. Ah, a Alice ainda está com aquela coisa de blog, não é? Como é mesmo o nome? Estou trabalhando em um projeto novo, disse eu baixinho. É bonitinho, interrompeu Vitória. A Fernandes Associados está procurando uma coordenadora de mídias sociais. Posição de entrada, mas com experiência real, segurança, vale-refeição, plano de saúde. Eu poderia dar um telefonema. A mesa assentiu em uníssono. Uma compaixão perfeitamente ensaiada.
Escrever é um hobby bonito, completou tia Margarete. Mas você precisa de uma carreira de verdade, querida. Você não está ficando mais jovem. Eu sorri, concordei e engoli a verdade junto com o vinho. O livro mais recente de S.H. Monteiro tinha ficado 6 semanas na lista dos mais vendidos da Veja e da Amazon. Mas para minha família, Alice Fernandes continuava sendo a ovelha negra que precisava de aconselhamento profissional, de pessoas que não tocavam em um livro desde a faculdade. A ironia tinha um gosto amargo, mas eu já tinha me acostumado. O que eles não sabiam é que a editora Imperial estava me cortejando há meses e eu estava prestes a assinar o acordo que mudaria tudo. 6 meses antes desse encontro familiar, eu estava no meu apartamento em Pinheiros quando chegou o e-mail que redefiniu minha vida. Jaime Silveira, pessoalmente, CEO da editora Imperial, escreveu: Senhora Fernandes, ou devo dizer, senhorita Monteiro, precisamos falar sobre o seu futuro. O que você construiu merece um império, não apenas livros. A reunião aconteceu em uma sala privada do Hotel Fasano. Jaime apresentou condições que fizeram minhas mãos tremerem. 40 milhões de reais por 5 anos. Um orçamento de marketing garantido de 10 milhões. Direitos de adaptação para filme com a Globo Filmes ou Netflix adiantados. Havia apenas uma cláusula em comum. Minha identidade deveria permanecer em segredo até a grande gala literária em novembro, onde a revelação teria efeito máximo. Mistério vende, explicou Jaime. S.H. Monteiro é o maior enigma do mundo editorial brasileiro. Quando a mostrarmos, tem que ser um evento. Ele sorriu. Sua mãe está no conselho do evento, não está? Ela estará sentada na primeira fila. Eu tinha escolhido o pseudônimo conscientemente, Alice Fernandes, escondida abertamente, bem diante dos olhos de todos. Monteiro era o sobrenome de solteira da minha avó, uma mulher que nos anos 60 escrevia poemas escondida enquanto criava 3 filhos. Ela me deixou sua casa e seus diários, páginas cheias de sonhos adiados que nunca foram quebrados. O contrato continha uma multa de 10 milhões de reais pela quebra da cláusula de confidencialidade antes da data da revelação. Na época, me pareceu exagerado, mas Jaime insistiu. Isso aqui vai muito além de livros, Alice. Trata-se de criar um momento que o mundo literário não esquecerá. Olhando para trás, acho que uma parte de mim já sabia naquela época que essa revelação significaria mais do que apenas a minha carreira. Mas foi só naquela noite, no Hotel Palácio Tangará, que tudo entrou em foco. A casa da minha avó Helena ficava no Jardim Europa, como uma cápsula do tempo da elite paulistana antiga. Teto alto, original, corrimãos entalhados à mão que sussurravam histórias a cada rangido. A última avaliação a estimou em 15 milhões de reais, mas seu valor para mim não podia ser medido em números. Lá escrevi minha primeira história aos 7 anos, enrolada no parapeito da janela com vista para as árvores da rua. Vovó me servia chamate em xícaras de porcelana e dizia: Palavras são poder, Alice. Nunca deixe ninguém te dizer o contrário. Ela tinha morrido há 2 anos e deixado a casa em partes iguais para suas 3 netas. Mariana sugeriu imediatamente vender e calculou sua parte até o último centavo. Nossa prima Jennifer, que morava em Florianópolis, concordou. Ela precisava de capital para sua startup. Eu me recusei e ofereci comprá-las assim que minha escrita desse retorno. Elas riram. Mariana riu de verdade. Com o quê? Disse ela. Com seus artigos no Medium? Seja realista, Alice. Desde então, a casa ficou num limbo, administrada por uma holding, enquanto nós 3 estávamos num impasse. Eu tinha notado, no entanto, que minha mãe e Mariana estavam cada vez mais nervosas ultimamente. A imobiliária da Vitória, Fernandes Desenvolvimento, estava sangrando desde o fracasso de um projeto na orla do Rio. 3 investidores tinham desistido, processos estavam no ar e rumores falavam de dívidas de 4 milhões de reais. Mariana, por sua vez, vivia muito acima de suas possibilidades para acompanhar os sócios do escritório. Bolsas Hermès, fins de semana em vinícolas no Chile, um carro blindado novo. Tudo se somava. 1 mês antes, eu a tinha ouvido por acaso no telefone, a voz tensa, falsificando adiamentos de pagamento de cartões de crédito. A casa da avó tinha se tornado a possível tábua de salvação delas. Elas só precisavam me tirar do caminho.
O empreendimento na orla deveria ser a obra-prima da minha mãe. Apartamentos de luxo, com vista para o mar, comercializados para o novo dinheiro do agronegócio e da tecnologia. Ela tinha penhorado tudo: ativos da empresa, reputação, até imóveis próprios. As maquetes de arquitetura dominavam o escritório dela. Pequenas pessoas perfeitas, em vidas perfeitas minúsculas, em prédios que nunca seriam terminados. Em setembro, o projeto desmoronou quando laudos ambientais revelaram contaminação do solo de uma antiga instalação industrial. Só a remediação custaria milhões. Os investidores fugiram e Vitória ficou com contratos impossíveis de cumprir e dívidas impagáveis. Vencimento no final do mês, senão a falência era certa. A situação da Mariana não era menos desesperadora, apenas mais bem disfarçada. Dívidas acumuladas na tentativa de encenar um sucesso que ela ainda não tinha alcançado. Eu tinha visto os recibos que ela tentava deduzir como despesas de negócios. Roupas de grife para reuniões com clientes, voos de primeira classe para networking, um relógio de R$200 mil, porque no direito a aparência é tudo. Meu pai, Roberto, tinha tentado mediar, sugeriu redução de custos, reestruturação, talvez até pedir ajuda. Vitória o rejeitou friamente. Mulheres Fernandes não recuam, Roberto, nós avançamos. O convite para o fim de semana da família deste ano parecia diferente, mais urgente. Cartões com relevo dourado enviados 2 meses antes. Cobranças repetidas para confirmar presença. Uma agenda com um planejamento financeiro familiar na tarde de sábado. Eu deveria ter previsto. O desespero torna as pessoas previsíveis, e minha mãe estava, neste novembro, mais desesperada do que nunca. Mas eu queria surpreendê-las. Aparecer com o uísque favorito do papai e finalmente contar a ele sobre o meu sucesso. Meu Deus, eu fui tão ingênua. Se a sua família já te diminuiu alguma vez por causa da sua escolha profissional, escreva nos comentários. Eu quero ouvir a sua história. E se você quiser saber como continua, se inscreva no canal para não perder o clímax dramático. Eu estava parada em frente à suíte presidencial, segurando a garrafa de Royal Salute na mão. O uísque favorito do papai, caríssimo e difícil de conseguir. O corredor estava vazio. Arandelas lançavam sombras longas sobre o carpete bordô. Atrás da porta, ouvi vozes. O timbre cristalino da minha mãe cortou o murmúrio. Se ela simplesmente ceder a parte dela, essa herança pode quitar nossas dívidas. Minha mão congelou na maçaneta. A risada da Mariana seguiu, aguda e cruel. Ou finalmente tomamos a casa da vovó sem culpa. De qualquer forma, não vai sair nada dela mesmo. Os documentos estão preparados, continuou Vitória. O Jonathan redigiu para o Bono. Ele ainda me deve uma pelo acordo da Riverside, uma simples escritura de renúncia. Ela transfere a parte dela da herança para liquidar obrigações familiares. Nós vendemos isso como uma ajuda para o legado da família, disse minha mãe. E se ela se recusar? Perguntou Mariana. Não vai. A Alice sempre foi fraca. Aumentamos a pressão no fim de semana. A família toda deve saber que só ela está entre nós e a estabilidade. A culpa opera milagres, especialmente em alguém que busca desesperadamente por reconhecimento. Tio Ricardo já está do nosso lado, acrescentou Mariana. Ele acha que a Alice é egoísta, por estar sentada em um imóvel valioso, enquanto a empresa da família luta. Os saltos da minha mãe estalavam pelo chão. Ela andava de um lado para o outro e já planejava a reunião de família no sábado. Nós apresentamos isso como uma oferta generosa. Ela pode continuar morando naquele apartamentinho dela e perseguindo seus pequenos sonhos, e nós assumimos o fardo do espólio. No final, todos ganham. Ela é simplesmente patética, disse Mariana. 32 anos e ainda finge que vai conseguir ser escritora. Pelo menos a casa da vovó vai para alguém que realmente pode fazer algo com ela. Coloquei a garrafa de uísque silenciosamente no chão e fui embora. Eu deveria ter ido embora do hotel imediatamente, mas algo me fez deslizar para um nicho perto do elevador de serviço. A porta da suíte se abriu e Mariana saiu para o corredor com o celular no ouvido. Sim, até o dia 30 de novembro, disse ela tensa. O banco não vai prorrogar mais uma vez.
Eu sei, mas depois deste fim de semana, eu terei o dinheiro. Uma pausa. Por favor. Ela vai ceder assim que a mamãe fizer pressão. Ela sempre faz isso. Vitória saiu logo atrás dela, digitando no telefone. Jonathan, por favor, confirme que você está disponível domingo de manhã para a assinatura. Ela olhou para cima. Traga 3 cópias. Então, para Mariana. Seu pai não sabe de nada disso. O papai está inútil ultimamente, retrucou Mariana. Ele só fala em viver de forma mais modesta, como se isso ainda fosse uma opção. Falta visão ao seu pai, disse Vitória friamente. Ele nunca entendeu que status exige risco. O projeto da orla teria funcionado se esses ecochatos não tivessem... Ela parou. Não importa, depois deste fim de semana teremos o capital para nos recuperar. Elas passaram tão perto do meu esconderijo que pude sentir o cheiro do perfume Chanel característico da Vitória. Mariana rolou a tela do celular e mostrou algo a ela. Olha, ela postou de novo uma daquelas citações motivacionais sobre escrita no Instagram. O sucesso é a melhor vingança. Deus, que vergonha alheia. Deixe ela com os mantras dela, disse Vitória. Até domingo à noite ela terá assinado tudo e podemos parar de fingir que esse hobby de escrita dela tem importância. A reunião de família é às 14 horas. Eu organizei para que todos estejam lá. Todos os 50. Pressão pública funciona incrivelmente bem. A risada delas desapareceu no corredor. Fiquei parada imóvel por 1 minuto inteiro processando cada palavra. Então, peguei meu celular e fiz algo que deveria ter feito anos atrás. Eu escolhi a mim mesma. O motorista do Uber não fez perguntas quando entrei no banco de trás às 23h47, ainda de vestido de coquetel e salto alto. Aeroporto de Guarulhos, por favor. Terminal Internacional. Enquanto São Paulo passava borrada lá fora, abri o aplicativo da companhia aérea. Um voo noturno para Salvador às 2h10 da manhã. Conexão para Trancoso. Reservei sem hesitar e desliguei meu celular completamente. Sem rastreamento, sem buscar meu iPhone, sem últimas mensagens de culpa que pudessem me puxar de volta. A garrafa de uísque ficou para trás no corredor em frente à suíte presidencial. Uma despedida de R$2.000 que elas provavelmente nunca entenderiam. Ou talvez sim, Vitória entendia gestos caros. Só nunca tinha me entendido. No aeroporto, comprei roupas novas numa loja superfaturada. Calça de yoga, um moletom da USP, tênis. No banheiro, me transformei de Alice Fernandes, a decepção da família, em uma viajante comum fugindo da rotina. O vestido de coquetel foi para o lixo. No portão de embarque, abri meu notebook e li o e-mail de Helena Bittencourt, a presidente do comitê da Gala Literária. Estamos muito felizes em confirmar S.H. Monteiro como a autora do ano. A revelação será espetacular, o evento literário da temporada, daqui a 2 semanas. Eu tinha 2 semanas para desaparecer, deixá-las cozinhando no próprio pânico e me preparar para o momento em que todo o mundo social delas reconheceria quem elas tinham menosprezado por todos esses anos. Escrevi uma mensagem curta para Jaime Silveira. Pequena mudança de planos. Vou trabalhar remotamente até a premiação. A revelação continua de pé. A resposta dele veio imediatamente. O que quer que você precise, Alice. Este é o seu momento. Quando o avião decolou e São Paulo encolheu para um mar de luzes abaixo de mim, senti algo que não conhecia há anos. Liberdade. A pousada de luxo em Trancoso, na Bahia, ficava no alto de uma falésia com janelas do chão ao teto, que faziam o mar parecer uma extensão da sala de estar. Eu a tinha alugado por 2 semanas com o cartão corporativo da SHH Monteiro. Um privilégio como o ativo mais valioso da editora Imperial. Quando montei meu notebook no terraço, os números ainda pareciam irreais. As crônicas de Monteiro tinham vendido mais de 2 milhões de exemplares mundialmente. Só o volume 1 tinha sido traduzido para 37 idiomas. Os direitos de audiolivro tinham rendido valores de 6 dígitos. Mercados estrangeiros pediam mais. Minha conta anônima no Twitter, onde eu compartilhava dicas de escrita como SH Monteiro, contava com 300 mil seguidores que se penduravam em cada palavra. O novo contrato com a Imperial superava tudo. 40 milhões de reais por 5 anos mais bônus por marcos de vendas que eu já tinha alcançado. As negociações sobre os direitos do filme com a Netflix estavam na fase final.
R$ 15 milhões adiantados, mais participação nos lucros se a franquia decolasse. Naquela manhã, Jaime Silveira tinha me enviado um print dos meus rankings na Amazon. Todos os 5 volumes das Crônicas de Monteiro estavam no top 100. O volume 3 estava ininterruptamente em primeiro lugar desde a 42ª semana. Você sabe, escreveu Jaime no e-mail, você está vendendo mais que o Paulo Coelho neste momento. A ironia era deliciosa. Mariana tinha zombado do meu pequeno blog, enquanto meus livros rendiam em um mês mais do que ela ganhava em um ano. Vitória sempre me pregava que eu precisava de uma carreira de verdade, enquanto minha empresa, Monteiro Enterprises Lidar, acabava de contratar a 5ª funcionária para cuidar de acordos de licenciamento. Mas a melhor parte era o segredo. C.H. Monteiro era o maior mistério do mundo editorial. As teorias iam desde uma agente da ABIN aposentada até a esposa de um bilionário da tecnologia. Canais de livros dedicavam episódios inteiros à análise do meu estilo em busca de pistas. Ninguém suspeitava da decepção familiar que bebia água de coco em Trancoso. A cláusula de confidencialidade no meu contrato com a Imperial era a prova de falhas e estrategicamente genial. R$ 10 milhões de multa em caso de revelação antecipada da minha identidade. O suficiente para garantir que eu não cedesse nem à pressão familiar nem a confissões induzidas pelo vinho. Mas, acima de tudo, ela dava a Jaime Silveira o controle total sobre a narrativa da revelação. Pense num lançamento de produto, ele tinha explicado na última reunião. A Apple não vaza dados do iPhone meses antes. Eles controlam o momento, a mensagem, o impacto. A revelação de S.H. Monteiro tem que ser um evento que mude a paisagem literária. A Gala Literária de São Paulo era perfeita por vários motivos. Convidados, editores, agentes, críticos e a elite cultural paulistana. Presença total da mídia através da Folha de São Paulo, o Globo e CBN, transmissões ao vivo para milhares e o detalhe delicioso que arrematava tudo. O evento acontecia no Hotel Palácio Tangará, onde Vitória fazia parte do conselho e tinha que estar presente por questões de protocolo. Há meses ela se gabava disso, contava para todo mundo como sentaria na mesa VIP e conviveria ombro a ombro com gigantes da literatura. Ela não tinha ideia de que assistiria a sua filha desprezada receber a maior honraria do setor. Jaime tinha coreografado cada detalhe. O anúncio deveria acontecer durante a cerimônia principal após o jantar, quando todos estivessem relaxados, mas ainda não bêbados. Helena Bittencourt leria as conquistas. Nos telões apareceriam as capas dos livros de S.H. Monteiro e então a revelação. Minha foto, meu nome verdadeiro, meu momento. A reação da sua mãe será impagável, Jaime tinha rido. Vou garantir que alguém filme. Na época, eu ri junto. Agora, olhando para o oceano do meu refúgio na Bahia, eu compreendia. Não era sobre humilhá-las, era sobre finalmente ser vista como quem eu realmente era. A lista de convidados da premiação parecia um quem é quem da literatura brasileira. Editores das grandes casas, agentes que faziam ou destruíam carreiras, críticos cujas palavras moviam mercados e a sociedade paulistana, que tratava essas noites como o Met Gala dos livros. 500 pessoas que importavam, em uma sala. Semanas antes, Vitória tinha me encaminhado o mapa de assentos, quando ainda achava que eu seria sua acompanhante silenciosa na mesa 12, enquanto ela brilhava. As mesas VIP eram estrategicamente posicionadas. Editores na mesa 1, grandes doadores na 2, membros do conselho na 3. Vitória estava sentada na mesa 3, perfeitamente posicionada para ver o palco e ser vista. A atenção da mídia era enorme. 3 repórteres da Folha, um blog ao vivo do Estadão, CBN com boletins para o programa de fim de semana. O correspondente cultural do The Guardian tinha confirmado presença. Cada momento seria documentado, fotografado, tuitado e dissecado. O prêmio, em si, autora do ano, trazia R$500 mil e uma turnê de palestras garantida. Acima de tudo, porém, era o tipo de reconhecimento que redefinia carreiras. Vencedores anteriores tinham seguido para o Jabuti, adaptações globais e imortalidade cultural. Vitória contava para todo mundo sobre seu papel no evento. Seus posts no Facebook eram constrangedoramente ansiosos. Tão honrada em trazer excelência literária para São Paulo, ansiosa para celebrar o melhor da ficção contemporânea.
Ela tinha até comprado um vestido novo da Glória Coelho e tirado fotos para as colunas sociais. Mariana, enquanto isso, postava sobre a participação com a família e se encenava como mecenas das artes. Os círculos delas estavam totalmente investidos. Elas não suspeitavam que estavam prestes a se tornar personagens coadjuvantes da minha história. O pânico começou às 7h40 da manhã, quando Mariana bateu na porta do meu quarto de hotel em São Paulo. Eu sei a hora exata porque mais tarde ela escreveu sobre isso no grupo de WhatsApp da família, que eu ainda acompanhava de Trancoso. Onde diabos está a Alice? Até às 8h15, ela tinha ligado 14 vezes. Vitória, 23 vezes. As mensagens de voz aumentavam de confusas para furiosas e então para desesperadas. Alice, isso é inaceitável. Depois, onde você está? As pessoas estão perguntando. Finalmente, se isso é uma reação de rebeldia, não tem graça nenhuma. O café da manhã do fim de semana da família estava marcado para as 9h. Parentes na sala de jantar privada do hotel. E pela primeira vez em 23 anos, eu não estava lá. A cadeira vazia na mesa 4 virou um escândalo. Tia Margarete perguntou se eu estava doente. Tio Ricardo achou que eu provavelmente estava de ressaca. Mariana explicou que eu tinha tido uma crise criativa e partido de repente. Então, a sacola com o uísque mudou tudo. Uma camareira a encontrou em frente à suíte presidencial e a levou para Vitória durante o café da manhã, assumindo que tinha sido esquecida. O cartão ainda estava pendurado nela. Para o papai. Com amor, Alice. Mariana ficou branca como papel. Ela sabia que eu tinha estado do lado de fora da porta. As gravações de segurança confirmaram. Eu no corredor às 23 horas, colocando a garrafa no chão e indo embora. O registro de tempo mostrava inequivocamente que eu tinha estado lá durante a conversa delas sobre o roubo da minha herança. Ela sabe, sussurrou Mariana em um vídeo para Vitória. Um clipe que ela acidentalmente enviou no grupo da família antes de apagar às pressas. Oh Deus, ela sabe de tudo. Vitória tentou conter os danos e explicou aos parentes. Ela teve uma emergência profissional, mas os 50 Fernandes não eram burros. Eles sentiram cheiro de sangue na água. A reunião financeira da família à tarde aconteceria sem a figura central e estava claro para todos que algo tinha dado catastroficamente errado. A mensagem de Vitória chegou às 14h47, exatamente no momento em que a reunião deveria começar. Alice, isso é incrivelmente egoísta. Todos estão aqui por sua causa. Queremos te ajudar. Mariana escolheu outro tom. E ponte-ei, irmã, estamos preocupadas. Diga-nos, por favor, que você está bem. Depois, tio Ricardo. Sua mãe diz que você teve algum tipo de surto. Muito decepcionante. Eles não imaginavam que eu lia tudo de uma espreguiçadeira na praia em Trancoso, observando o pôr do sol sobre o mar, enquanto eles implodiam a 1.500 km de distância. Mariana tentou rastrear meus cartões de crédito, mas o cartão corporativo da SH Monteiro não aparecia em nenhuma conta familiar. A localização do meu celular estava desativada. Eu tinha virado um fantasma. O encontro de família aconteceu sem mim. A prima Jennifer me escreveu escondida. Sua mãe diz que você está sobrecarregada com a pressão familiar e precisa de distância. Mariana olha o celular o tempo todo. O que está acontecendo de verdade? Eu respondi brevemente. Preciso de tempo para pensar. Por favor, não se preocupem. Mas Vitória não desistiu. Ela ligou para o meu senhorio. Contatou os poucos amigos que conhecia, até minha ex-colega de faculdade pelo Facebook. A história mudava constantemente. Eu estaria doente. Eu estaria trabalhando. Eu teria tido um colapso. O desespero era palpável e os parentes começaram a fazer perguntas desconfortáveis. Por que a ausência da Alice é de repente uma crise tão grande? Perguntou tia Patrícia no chat da família. Ela nunca foi central para esses encontros. Mariana interveio. Só estamos preocupadas. Ela tem problemas financeiros e emocionais. Queremos ajudar. A mentira era lisa, ensaiada. Mas em 10 dias, na premiação literária com 500 testemunhas e presença total da mídia, a verdade não poderia mais ser distorcida. A pousada em Trancoso virou meu centro de operações. 3 laptops estavam na mesa. Um para chamadas de vídeo com a editora, um para monitorar as redes sociais, um para escrever meu discurso de agradecimento.
Nas paredes, post-its detalhavam o cronograma da revelação minuto a minuto. Jaime Silveira ligava toda manhã às 9 horas. A tensão está subindo perfeitamente, disse ele no dia 8 de novembro. A venda de ingressos aumentou 40%. Todos querem saber quem é SHH Monteiro. O vestido chegou no dia 10 de novembro por correio expresso. Um Valentino azul meia-noite feito sob medida, mais caro que o salário mensal da Mariana. A stylist contratada pela editora trabalhou comigo por vídeo e escolheu joias que funcionariam perfeitamente sob os lustres. Você precisa ter cara de sucesso, disse ela. Discreta, mas impossível de ignorar. Helena Bittencourt e eu ensaiamos a revelação 2 vezes. Ela anunciaria o prêmio, faria uma pausa e diria: Senhoras e senhores, SHH Monteiro é Alice Fernandes. Nos telões apareceria minha foto, não a da suposta decepção familiar sem graça, mas a da autora best-seller em roupas de grife com 5 livros que conquistaram o mundo. Sua mãe está listada como participante, mencionou Helena na segunda conversa, mesa 3 para o conselho do hotel. Eu sei, respondi calmamente, isso vai causar comoção. Era exatamente esse o objetivo. Passei as noites dando o toque final no meu discurso, cada linha ajustada para o impacto máximo. Nada de ataques diretos à família, isso seria mesquinho. Em vez disso, falei sobre superar dúvidas, sobre vozes que diminuem sonhos e sobre o poder de acreditar em si mesma quando ninguém mais acredita. Cada palavra deveria ser um punhal envolto em seda. Faltavam 7 dias. A contagem regressiva parecia como prender a respiração antes de um mergulho. Como você acha que será o rosto da Vitória quando ela entender que sua filha supostamente fracassada é, na verdade, SH Monteiro? Escreva seu palpite nos comentários e, se esta história te toca, compartilhe com alguém que precisa ouvir como é importante impor limites contra a família tóxica. Aquele dia de novembro chegou fresco e claro em São Paulo. O salão de baile do Palácio Tangará tinha sido transformado em um paraíso literário. Livros como decoração de mesa, citações de grandes autores nas paredes, champanhe fluindo em rios. Acompanhei tudo pelos stories do Instagram do meu quarto no Hotel Unique, a alguns quilômetros dali. Vitória chegou às 18h30 em seu novo vestido de grife e posou confiante para os fotógrafos. Mariana, ao lado dela, vestindo Reinaldo Lourenço, explicava a quem quisesse ouvir sobre o compromisso da família com as artes. Elas se moviam com rotina pelo salão, distribuíam beijinhos, lisonjeavam editores, elogiavam críticos e garantiam que todos soubessem que os Fernandes eram patronos da literatura. Às 19h15, Jaime Silveira se aproximou de Vitória perto da fonte de champanhe. Pela transmissão ao vivo de um portal de notícias, vi quando ele estendeu a mão para ela. Senhora Fernandes, eu sou Jaime Silveira. Acredito que sua filha Alice estará conosco esta noite. O sorriso de Vitória mal tremeu. Alice, infelizmente, não pôde vir. Outros compromissos. Isso é impossível, disse Jaime alto o suficiente para que quem estava perto ouvisse. Ela é a nossa premiada. Deve haver algum engano, respondeu Vitória. Alice não tem nada a ver com o mercado editorial. A confusão de Jaime parecia genuína. Ele era um excelente ator. Senhora Fernandes, Alice recebe hoje nossa maior honraria. A senhora sabia disso. Mariana tinha ouvido a conversa e correu para lá. O champanhe dela transbordou da taça. O que você quer dizer com premiada? Autora do ano, respondeu Jaime calmamente. Sua irmã é SH Monteiro. A expressão no rosto delas foi impagável. A boca de Vitória abriu e fechou como se estivesse sem ar. A taça de Mariana escorregou da mão dela e só foi salva pela reação rápida de um garçom que passava. As conversas ao redor silenciaram quando as pessoas sentiram que um drama estava se desenrolando. Isso é impossível, sussurrou Vitória. Então, ela se recompôs com a rotina de uma mulher que controlava sua imagem há décadas. Senhor Silveira, com certeza há um mal-entendido aqui. Minha filha Alice é redatora freelancer. Ela escreve posts de blog, projetos menores. Ela não pode ser SH Monteiro. Jaime puxou o celular e mostrou algo a ela que tirou o sangue do seu rosto. Aqui está o contrato. Alice Fernandes, também conhecida como SH Monteiro.
R$ 40 milhões por 5 anos. Mariana arrancou o telefone da mão dele e olhou fixamente, como se o aparelho pudesse mordê-la. 40 milhões. O círculo de curiosos cresceu. Haroldo, da Companhia das Letras, tinha se aproximado. Patrícia, crítica literária da Folha, escutava abertamente. O fotógrafo da Caras farejou uma história e começou a fotografar. Isso tem que ser uma piada, disse Mariana alto. Alice mal consegue pagar o aluguel. Ela pede dinheiro emprestado para... Ela parou quando percebeu como aquilo soava. Sua filha, disse Jaime com voz projetada, vendeu mais de 2 milhões de livros mundialmente. Ela está há quase 1 ano no topo das listas de mais vendidos. As Crônicas de Monteiro será filmado pela Netflix. Como vocês não sabiam disso? A fachada cuidadosamente construída de Vitória começou a rachar. Nós teríamos sabido, murmurou ela. S.H. de Monteiro insistiu em anonimato total até hoje, explicou Jaime, visivelmente divertindo-se. Ela queria que a revelação fosse algo especial. A propósito, onde ela está? A cerimônia começa em 30 minutos. Mariana dava Google febrilmente. O rosto dela mudava de expressão a cada capa de livro, resenha e número de vendas. Ai, meu Deus, sussurrou ela. Ai, meu Deus, ela vale mais que vocês duas juntas, murmurou alguém ao fundo. Não baixa o suficiente. Às 20 horas em ponto, Helena Bittencourt subiu ao palco. O salão silenciou. 500 rostos se voltaram para o pódio. Vitória e Mariana tinham sido levadas à mesa delas, ainda visivelmente abaladas, cercadas por membros do conselho que lançavam olhares curiosos. Senhoras e senhores, começou Helena, hoje honramos realizações extraordinárias na literatura contemporânea. O prêmio de autora do ano vai para alguém que redefiniu o que significa capturar a experiência humana na página. Os telões se acenderam, mostrando as capas das Crônicas de Monteiro. Um murmúrio percorreu o salão. Todos conheciam esses livros. S.H. Monteiro manteve anonimato total, apesar do sucesso sem precedentes, continuou Helena. 2 milhões de exemplares vendidos, 37 idiomas. Um fenômeno que se revela a vocês pela primeira vez esta noite. As portas do salão se abriram. Eu estava parada na entrada, como uma silhueta. O vestido valentino captava luz como meia-noite líquida. Os flashes dos fotógrafos piscavam como estroboscópios enquanto eu caminhava pelo corredor central. Meus saltos estalavam metronomicamente no mármore. Senhoras e senhores, anunciou Helena, S.H. Monteiro é Alice Fernandes. 3 segundos de silêncio. Então o aplauso explodiu como um trovão. Pessoas se levantaram de suas cadeiras. Editores que tinham caçado S.H. Monteiro por anos. Críticos que tinham elogiado os livros sem conhecer a autora. Personalidades da sociedade que de repente compreendiam que a dinâmica da família Fernandes era mais complexa do que pensavam. Cheguei ao palco e me virei para o público. Vitória estava sentada como se estivesse congelada na mesa 3. O rosto dela, um estudo de horror vazio. Mariana segurava o celular e filmava com as mãos trêmulas. O fotógrafo da imprensa disparava foto após foto. Boa noite, disse eu no microfone. Alguns de vocês conhecem minha mãe. O discurso que eu tinha ensaiado na Bahia fluiu como mel com lâminas de barbear. Dizem que o sucesso é a melhor vingança. Eu discordo. Sucesso é simplesmente sucesso. Ele não precisa de justificativa nem de validação, muito menos daqueles que nunca acreditaram em você. As câmeras encontraram o rosto de Vitória. 500 pessoas assistiram enquanto o mundo dela se reordenava. A mulher que tinha me considerado um fracasso assistia sua filha desprezada receber um prêmio de R$500 mil. Por anos me disseram que escrever era um hobby, que eu precisava de uma carreira de verdade, que eu desperdiçava meu potencial. Fiz uma pausa, mas cada rejeição virou combustível, cada desdém virou determinação. A todos que disseram que eu não daria em nada. Obrigada. Vocês me ensinaram que a única validação que importa vem de dentro. Mariana tinha parado de filmar. O celular dela pendia frouxo na mão. Ao redor dela, os membros do conselho sussurravam, lançando à Vitória olhares que oscilavam entre pena e puro horror.
As crônicas de Monteiro exploram traição, ambição e o preço do sucesso, continuei. Dizem para escrever sobre o que você conhece, e eu tive um excelente material de fonte. Uma risada nervosa percorreu o salão. Todos faziam as contas em silêncio. A família que tinha desprezado Alice Fernandes, criticado sua vida, enquanto ela silenciosamente construía um império milionário. O feed do Twitter do mercado editorial explodiu em tempo real. Urgente. S.H. Monteiro, revelada como Alice Fernandes na gala literária. Drama familiar ao vivo. O olhar da mãe diz tudo. Os posts disparavam pela rede. Hashtags sobre drama literário e plot twists por toda parte. Quando terminei meu discurso, o aplauso durou 4 minutos inteiros. O salão inteiro estava de pé, exceto 2 pessoas na mesa 3, que sentavam petrificadas em seus vestidos de grife e assistiam sua narrativa cuidadosamente construída virar pó. No intervalo para o coquetel, elas me encurralaram na varanda. Os dedos de Vitória cravaram no meu braço quando ela me puxou para fora. Mariana seguiu e fechou as portas de vidro atrás de nós, me prendendo entre elas e a noite fria de São Paulo. Como você pôde fazer isso com a gente? Sibilou Vitória. Expor nossa família na frente de todos. Expor? Perguntei calmamente e me soltei do aperto dela. Assim como vocês planejaram roubar minha herança enquanto eu estava parada na frente da porta de vocês? O rosto de Mariana perdeu toda a cor. Você ouviu tudo. Puxei meu celular e dei play na gravação que eu tinha feito no nicho do corredor. As vozes delas preencheram a noite. Ela é tão patética. Culpa é um forte motivador. Finalmente, a casa da vovó sem peso na consciência. Você nos gravou? Indignou-se Vitória. Isso é ilegal. Gravações em áreas públicas de hotéis onde não há expectativa de privacidade são admissíveis como prova de defesa, respondi calmamente. Corredores de hotel são considerados públicos nesse contexto. Você deveria saber disso como membro do conselho. O instinto jurídico de Mariana despertou. Você não pode usar isso. Nós vamos processar. Vão em frente. Entreguei a ela um cartão de visita. Esse é meu advogado do escritório Whitman, Silveira e Associados. Eles representam 8 dos 10 autores mais vendidos do país. Muito caros. Felizmente, eu posso pagar. Do salão vinha o som de aplausos. Outra premiação. A noite continuava sem nós. A herança, começou Vitória desesperada. Nós precisamos. Já está protegida em uma holding familiar desde ontem, interrompi. Intocável. Qualquer tentativa de me coagir ou manipular em relação ao espólio da vovó vai direto para o jornalista da coluna social. Vocês o conhecem. Meu advogado, David, tinha protocolado os documentos durante a noite. Na manhã seguinte, às 9 horas, enquanto elas curavam a ressaca e a vergonha, Vitória e Mariana receberam a notificação extrajudicial. Qualquer tentativa de contato referente ao espólio de Helena Monteiro será considerada assédio, explicou David em uma teleconferência que eu ouvia da minha suíte no hotel. Qualquer tentativa de contestar a herança ou tomá-la levará a ações legais imediatas e à publicação de provas documentadas de conspiração para fraude. Mariana quis discutir sobre jurisdição, mas David a parou com precisão. Senhora Fernandes, já existe uma denúncia ética na OAB contra a senhora pela tentativa de coagir financeiramente um membro da família. Eu aconselharia a senhora a se concentrar nisso. A denúncia tinha sido protocolada naquela manhã. A Mendes e Associados levava infrações éticas a sério, especialmente quando advogadas sêniores tentavam roubar heranças. Na segunda-feira, o sócio-gerente da Mariana teria uma conversa muito desagradável com ela. Isso é vil, cuspiu Vitória. Nós somos sua família. Família não planeja roubo, respondeu David calmamente. Minha cliente foi extremamente generosa. Ela não está apresentando queixas criminais, o que seria possível. Ela não vai entregar a gravação para a mídia, o que destruiria o resto da sua reputação. Ela está apenas protegendo sua propriedade legítima. A estrutura era elegante. A casa da avó só poderia ser movimentada com o consentimento das 3 netas. Qualquer tentativa de pressão acionava medidas legais automáticas. Os 2/3 restantes ficavam congelados até que Mariana e Jennifer aceitassem minha compra a valor justo de mercado. Parcelado em 5 anos com juros. Você nos arruinou, disse Mariana baixinho.
Não, corrigi eu. Vocês se arruinaram sozinhas. Eu só decidi não ser o dano colateral de vocês. O resto da gala se tornou uma fila de parabéns com curiosidade aberta. Cada editor queria falar, cada crítico queria uma exclusiva. Cada personalidade da sociedade queria entender como a filha fracassada da Vitória tinha enganado a todos. Haroldo, da Companhia das Letras, apareceu com champanhe. Uma entrada impressionante. Gostaríamos de falar sobre a sua próxima série. Ela está sob contrato com a Imperial, intrometeu-se Jaime, ficando protetoramente ao meu lado. Mas Alice agradece o interesse. Vitória, enquanto isso, estava presa em seu próprio pesadelo. Ela não podia ir embora. Isso teria confirmado a humilhação. Ficar significava suportar parabéns que pareciam tapas na cara. A senhora deve estar tão orgulhosa, diziam as pessoas, e observavam o rosto dela. Uma filha tão bem-sucedida. Claro, ela espremia as palavras, o sorriso como vidro quebrado. Sempre soubemos que a Alice era especial. Mariana tentou de outro jeito e se agarrou ao meu sucesso. Ela postou uma selfie comigo, sem minha permissão, com a legenda: tão orgulhosa da minha irmã brilhante. Família em primeiro lugar. As reações foram impiedosas. Você não a chamou de patética 5 minutos atrás? Essa é a mesma irmã que você disse que nunca daria em nada? O fator vergonha alheia explodiu. Ela apagou o post depois de 1 hora, mas prints já circulavam. Quando eu estava saindo, a Patrícia da Folha me abordou. Alice, isso foi magistral. Timing, revelação. Como você deixou que elas mesmas se expusessem? Como num dos seus romances. A vida imita a arte? Respondi. Você consideraria uma entrevista exclusiva? A verdadeira história por trás de S.H. Monteiro. Entreguei a ela o cartão da minha assessora de imprensa. Ligue na segunda-feira. Acho que é hora da verdade ser conhecida. A edição de domingo da Folha trazia a manchete em destaque. Mistério resolvido. Autora best-seller S.H. Monteiro revela-se como Alice Fernandes, filha da sociedade paulistana. A foto escolhida era perfeita. Eu no púlpito, soberana e calma, ao fundo Vitória. O rosto dela, uma aula de horror. Já na segunda-feira, a história era nacional. Revistas de fofoca e cultura publicaram um perfil detalhado. A revelação de Monteiro. Um fenômeno editorial vem à luz. Mencionaram o contrato de 40 milhões. O filme da Netflix, os 2 milhões de exemplares vendidos. Com uma alegria mal disfarçada, descreveram também a surpresa visível da família. O dano real, no entanto, surgiu nas redes sociais. O Twitter dissecou cada momento, transformou a expressão de Vitória em memes. Aquele olhar quando sua filha fracassada vale 40 milhões viralizou. A selfie apagada da Mariana aparecia repetidamente. Cada compartilhamento reforçava a humilhação dela. As vendas dos livros dispararam 400% em 48 horas. As crônicas de Monteiro ocuparam o top 5 da Amazon. Livrarias pelo país relatavam estoque esgotado. A revelação tinha causado exatamente o que Jaime Silveira previra. De uma série de sucesso, tinha virado um evento cultural. O golpe mais duro veio das colunas sociais. A colunista que estava presente na gala escreveu um comentário afiado sobre o perigo de subestimar os próprios filhos e sobre a arrogância da elite. Sem citar Vitória nominalmente, todos sabiam de quem se tratava. O texto terminava com a frase: talvez algumas mães devessem passar menos tempo em conselhos de administração e mais tempo conhecendo verdadeiramente suas filhas. O telefone de Vitória não parava mais. Repórteres queriam declarações. Membros do conselho se preocupavam com a imagem pública. Amigos da sociedade, de repente, não tinham mais tempo para almoçar. O nome Fernandes, que ela tinha construído por décadas, tornou-se sinônimo do fracasso parental definitivo. Não ter reconhecido o talento extraordinário da própria filha. As consequências profissionais seguiram rápidas e impiedosas. Na terça-feira, Vitória recebeu uma ligação do presidente do conselho do hotel pedindo que ela tirasse uma licença para se concentrar em assuntos familiares. Na quarta-feira, 2 outros comitês pediram sua renúncia. A ótica era tóxica. Uma mulher que não reconhecia o brilhantismo na própria filha não deveria liderar instituições culturais. A situação de Mariana na Mendes em Associados também piorou rapidamente.
A investigação ética revelou que ela tinha usado recursos do escritório para pesquisar direito sucessório para benefício pessoal. A tentativa de coagir financeiramente um membro da família prejudicou consideravelmente a reputação da firma. Na quinta-feira, ela foi rebaixada de advogada sênior para júnior. Seu escritório de esquina deu lugar a uma baia sem janela. "Estão me usando de exemplo", soluçou ela ao telefone para Jennifer, que me ligou imediatamente. "Isso é injusto." A auditoria no negócio da família, desencadeada pela publicidade, trouxe à tona mais do que apenas os 4 milhões em dívidas. Transferências questionáveis, notas fiscais infladas, um padrão de manipulação financeira. O desastre da Orla era aparentemente apenas a ponta do iceberg. A Fernandes Desenvolvimento estava à beira da falência no final do mês. Parentes que sempre tinham dado preferência à Vitória se distanciaram. Tio Ricardo, que ainda queria me pressionar, lembrou-se de repente de uma viagem há muito planejada para Miami. Tia Margaret não respondia mais a ligações, o grupo de WhatsApp da família, antes animado, silenciou. Meu pai, Roberto, finalmente encontrou sua voz. Ele saiu da casa da família e se mudou para um apartamento no centro. "Eu deveria ter te defendido anos atrás", ele me disse durante um café. "Eu permiti que ela me fizesse acreditar que você estava lutando, sendo que você estava voando." O império que Vitória construiu sobre percepção e status desmoronou em poucos dias. Enquanto o mundo da minha família colapsava, o meu crescia com velocidade impressionante. O acordo com a Netflix fechou com 15 milhões de reais de adiantamento. Continuações garantidas, desde que o primeiro filme atingisse certas metas. O estúdio acelerou a produção para aproveitar a onda de atenção. A USP me convidou na quarta-feira para falar na Primavera sobre resiliência diante de dúvidas familiares. A GV queria minha participação no programa de empreendedorismo deles. A construção de uma marca multimilionária, apesar do minamento ativo pela própria família, valia um estudo de caso. A escritura da casa da vovó passou oficialmente para mim depois que Mariana e Jennifer aceitaram minhas condições de compra. Eu estava na biblioteca da Casa Colonial, onde escrevi minha primeira história, e senti a presença dela. "Palavras são poder, Alice", ela tinha dito. Ela estava certa. Na semana seguinte, fechei a compra de uma cobertura em Higienópolis. Vista para a cidade, uma biblioteca com janelas do chão ao teto, espaço para os próximos 10 livros. Mantive meu apartamento antigo, mesmo assim, como lembrança de onde eu estava quando todos pensavam que eu não era nada. A editora Imperial anunciou minha próxima série em uma coletiva de imprensa que ganhou manchetes internacionais. O adiantamento dizem ter sido de 60 milhões de reais. O valor exato nós mantivemos conscientemente em segredo. O tema: traição familiar e redenção. "Escreva o que você conhece", disse eu sorrindo para os repórteres. Um sorriso com arestas. Minha conta no Twitter, antes anônima, agora conhecida como minha, ganhou 1 milhão de seguidores em 3 dias. Jovens autores e autoras inundaram minhas mensagens com suas histórias sobre dúvidas familiares e a luta por reconhecimento. Fundei a Fundação Helena Monteiro para apoiar escritores aspirantes, cujas famílias não acreditam em seus sonhos. "O sucesso não é vingança", postei. "Sucesso é liberdade. Liberdade de opiniões alheias, das limitações deles, das definições estreitas deles sobre o que você pode ser." 2 semanas após a gala, meu telefone tocou às 23 horas. O nome de Mariana no visor me fez hesitar antes de atender. "Alice", disse ela com a voz sufocada pelo choro. "Por favor, não desliga." Fiquei calada e deixei o silêncio para ela. Então ela desabafou. "Sinto muito, de verdade. Eu fui invejosa, estúpida e cruel. A mamãe fez minha cabeça. Me fez acreditar que você era o problema. Na verdade, eu só tinha um medo pânico de fracassar. Você tentou tirar minha herança, Mariana." Eu sei." A voz dela tremia. Eu estava endividada até o pescoço. Queria acompanhar os outros sócios, comprar coisas que não podia pagar só para parecer bem-sucedida. E a mamãe dizia o tempo todo: "Você não merecia a casa da vovó porque você não faz nada da sua vida." E eu acreditei nela. Agora ela chorava sem controle, feio,
sem filtros. Pela primeira vez soava real. Eu perdi tudo. Minha posição, minha reputação, meu noivo. Você sabia que o Tiago foi embora? Ele disse que não podia ficar com alguém que trai a própria irmã. A mamãe não me ajuda. Ela está ocupada demais tentando se salvar. O papai não fala mais comigo. Estou com dívidas enormes e não vejo saída. O que você espera de mim, Mariana? Nada. Quer dizer, eu não sei, talvez um dia eu perdão. Pensei na minha avó, no que ela diria, em ciclos dolorosos e se eles realmente precisam continuar para sempre. Eu te empresto o dinheiro, disse eu finalmente. Sem juros, com um plano de pagamento de 10 anos, mas sob condições, terapia 2 vezes por semana, consultoria financeira e você nunca fala publicamente sobre os meus negócios. Alice? O perdão leva tempo, interrompi. Confiança leva ainda mais, mas todo mundo merece uma chance de se reconstruir. Ela ficou em silêncio por um momento. Obrigada. Não me agradeça ainda. O verdadeiro trabalho começa agora. O Natal chegou com uma proposta. Jantar em um lugar neutro, não na mansão da família. Sem presentes, sem tradições forçadas, apenas comida e a tentativa de uma conversa. Roberto reservou em um restaurante tranquilo na Vila Madalena, sem memórias de antigamente. Vitória chegou 15 minutos atrasada, segurando a bolsa de grife como uma armadura, o rosto marcado por 2 meses de isolamento social. Mariana veio com Roberto. Depois de perder o apartamento, ela tinha voltado a morar com ele. Eu vim sozinha, nos meus termos. Obrigado por terem vindo, disse Roberto, sempre o mediador. Pedimos em silêncio. O peso do não dito estava entre nós. Finalmente Vitória falou. Estou me tratando com alguém, uma terapeuta. A confissão parecia doer fisicamente nela. Ela diz que tenho problemas com controle, com a necessidade de definir o sucesso para todos ao meu redor. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que já ouvi dela. É um começo, eu disse. Eu li seus livros, continuou ela. Todos. A figura materna no volume 3 é ficção, interrompi. Semelhanças com pessoas reais são coincidência. Ela sorriu fraco. Claro. Mariana estava quieta, mas agora olhou para cima. Eu também estou em terapia, 2 vezes por semana, como você pediu. Me ajuda a entender por que busquei tanto validação externa. Somos todos obras em andamento, disse Roberto baixinho. O jantar foi instável, rígido, mas foi um começo. Estabelecemos limites, sem conversas sobre dinheiro, sem comparações de carreira, sem requentar o passado, sem acompanhamento terapêutico. Família deveria ser um privilégio que se ganha com respeito, não um direito automático por causa do sangue. Talvez na Páscoa? Perguntou Vitória cautelosamente na saída. Vamos ver, eu disse. Não foi um sim, mas também não foi um não, foi uma possibilidade. Minha terapeuta, doutora Sara, tinha sido recomendada por Jaime Silveira, depois que ele notou que o tempo após o sucesso me pesava mais do que eu esperava. Validação pode ser um trauma próprio, explicou ela na nossa 3ª sessão. Você lutou tanto tempo para ser vista que não sabe como existir agora que é. Ela tinha razão. A raiva que me impulsionou por anos não encontrava mais alvo. Eu tinha vencido, de forma clara e pública. Mas a vitória parecia vazia sem a luta. Escreva sobre isso, sugeriu ela, não para publicar, só para você. Então eu fiz, página após página, sobre crescer invisível, sobre conquistas que foram diminuídas, sobre amor com condições que eu nunca poderia cumprir, sobre a culpa de ser bem-sucedida apesar. Não por causa da família, sobre o luto estranho por uma família que eu, na verdade, nunca tive de verdade. Dessas sessões nasceu o novo livro. Nenhuma vingança, nenhuma exposição, mas uma história sobre reconstrução. Sobre escolher a si mesmo quando ninguém mais o faz. Sobre limites com pessoas que compartilham seu DNA, mas não seus sonhos. Transformei a casa da vovó em um retiro de escrita e a abri 4 vezes por ano para novos artistas cujas famílias não apoiavam seu trabalho. O primeiro grupo consistia em um poeta cujos pais queriam que ele fosse médico, uma romancista cujo marido chamava sua escrita de egoísta e uma dramaturga cuja mãe tinha queimado seu primeiro manuscrito. Sucesso não significa provar o contrário para eles, eu disse na introdução. Sucesso significa dar razão a si mesmo. O retiro era gratuito, eu cobria tudo. Hospedagem, alimentação, mentoria.
Era o que eu teria precisado, chorando naquela biblioteca antiga, convencida de que todos tinham razão com sua avaliação da minha inutilidade. Mariana enviou um cheque, pequeno, mas simbólico. Vitória enviou um cartão. Sua avó estaria orgulhosa. Talvez ela finalmente entendesse o que realmente importava. 1 ano depois, o cenário tinha mudado completamente. Vitória tinha se reinventado silenciosamente e aceitado um cargo em uma pequena ONG de arte que fazia trabalho real para a comunidade, em vez de apenas organizar galas. O salário era muito inferior à sua renda anterior, mas ela parecia mais leve, mais livre. A terapia mostrava efeito. Ela tinha até pedido desculpas. Desculpas de verdade, sem relativizações ou evasivas. Mariana tinha trabalhado duro para voltar a um nível médio sólido em outro escritório. Um que valorizava mais o equilíbrio entre vida e trabalho do que horas faturáveis. Ela vendeu o carro blindado, mudou-se para um apartamento simples em Perdizes e começou a namorar um professor que só tinha ouvido falar das crônicas de Monteiro no 3º encontro. Ele gosta de mim pelo que sou, ela me disse num café. Não por causa do nosso nome ou do meu título. Roberto tinha finalmente pedido o divórcio. Ele voltou a pintar, algo que Vitória tinha ridicularizado como bobagem há 30 anos. Suas aquarelas do Parque Ibirapuera eram realmente boas, tão boas que uma pequena galeria na Vila Madalena ofereceu a ele uma exposição. Meu 6º livro estreou em 1º lugar, mas o sucesso parecia diferente. Mais calmo, eu não precisava provar mais nada a ninguém. A filmagem do 1º volume tinha terminado, com uma atriz indicada ao Oscar no papel principal, uma mulher que descobre sua própria força, apesar da traição familiar. Os paralelos não escaparam a ninguém. Jantares de família aconteciam agora mensalmente, ainda em restaurantes neutros, ainda com limites claros. Aprendemos a estar uns com os outros como pessoas, não como papéis. Vitória podia perguntar sobre minha escrita sem dar conselhos. Mariana podia falar sobre suas dificuldades sem competir. Roberto podia existir sem mediar. Somos como uma família em recuperação, disse Mariana uma vez. E ela tinha razão. Nós todos nos recuperávamos da mitologia dos Fernandes, da história que tínhamos contado a nós mesmos sobre quem deveríamos ser. Não era perfeito, mas era honesto. E isso bastava. No 2º aniversário da revelação, eu estava na biblioteca da vovó e observava o mais novo grupo de escritores trabalhando em seus laptops, imersos em seus próprios mundos. Uma delas olhou para cima, encontrou meu olhar e sorriu. O mesmo sorriso grato e incrédulo que eu tinha usado quando Jaime Silveira acreditou em mim pela primeira vez. A lição que aprendi não era sobre vingança ou justificativa. Ela era mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Seu valor não é determinado por quem acredita em você, mas se você mesmo acredita em si. Sangue não confere direito automático ao seu sucesso, sua paz ou seu futuro. Família é um relacionamento, não uma obrigação. Ela precisa de respeito mútuo, cuidado real e a capacidade de ver o outro como um ser humano completo, não como coadjuvante na história de outro. Às vezes, distância cria respeito. Às vezes, a ausência faz as pessoas perceberem o que perderam. Às vezes você precisa desaparecer completamente para que alguém perceba que você estava lá. Minha mãe me chamou de fracassada por uma década. Minha irmã riu dos meus sonhos, mas as opiniões delas só tinham poder porque eu dei poder a elas. No momento em que decidi por mim mesma, decidi de verdade, tudo mudou. Os Fernandes são diferentes hoje. Menores, mais silenciosos, mas mais reais. Não somos perfeitos, mas nos esforçamos. Vitória lê meus livros e dá feedback honesto. Mariana celebra meu sucesso sem comparação. Roberto me manda suas pinturas, assinadas com seu pai orgulhoso. Eu sou Alice Fernandes, autora best-seller, sobrevivente de traição familiar, construtora de limites e sou finalmente, total e irrevogavelmente livre. Se esta história te tocou, se você já foi subestimado pelas pessoas que na verdade deveriam te apoiar, compartilhe sua experiência nos comentários. Curta e se inscreva se você acredita no poder de escolher a si mesmo. Você merece respeito, independentemente de quem o nega a você. Alice.